Fala também de Vitor Sá, atacante que já passou pelo Botafogo, está na Rússia e interessa ao Corinthians. Falo ainda sobre Roger Guedes em negociações com um clube grande da Série A do Brasileiro. Quero te atualizar também em relação ao Corinthians, que precisa de uma quantia milionária para continuar dispensas no clube. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que precisa de 2 milhões de reais para terminar a série de dispensas na base. Augusto Melo, enquanto presidente, contratou 87 jogadores para as categorias amadoras. Desses 87, 40 já foram dispensados. E a nova diretoria quer demitir mais 30. Só que esses 30 têm um custo de 2 milhões de reais para serem dispensados, porque tem contratos longos e salários altos. Pois bem, o Corinthians não tem esses 2 milhões de reais e procura interessados nos jogadores para conseguir as rescisões de forma gratuita. Só para você ter uma ideia sobre o escândalo que foi a base do Corinthians sob o comando do Augusto Melo, dá para dizer que apenas 17 dos 87 jogadores contratados têm alguma serventia e utilidade na visão da atual diretoria. Importante contar também que o Corinthians do Augusto Melo nem tinha campo para dar treino para tantos jogadores nas categorias de base, tamanho o inchaço dessas categorias menores. Houve momento em que o Corinthians precisou pedir campo da Portuguesa emprestado. Portuguesa e Corinthians dividem, tem centros de treinamentos um do lado do outro. Em alguns momentos o Corinthians utilizava campos da Portuguesa para poder dar treino para todos os jogadores das categorias de base. Vale a lembrança ainda daquela categoria sub-18 criada pelo Corinthians com a desculpa de que seria feita uma série de excursões pelo Brasil e exterior para dar visibilidade para atletas, para pensar nesses jogadores sendo vendidos. Pois bem, não houve nem sequer uma única excursão desse sub-18. Sobre o time principal, empate em 0-0 contra o Cruzeiro, dentro de casa, só 31 mil pessoas na Neoquímica Arena, o menor público do Timão na atual temporada. O Corinthians caiu para o 11º lugar com 20 pontos conquistados e a pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior segue bastante alta. Hora de falar sobre Roger Guedes, que tem proposta oficial de um clube da Série A do Brasileiro. Você tem ideia de quem pode ser? A resposta, o Grêmio. Marcelo Marques, dono da Marquespan, o cara que acabou de comprar a dívida do estádio gremista, fazendo com que a Arena do Grêmio voltasse a ser única e exclusivamente do clube. Ele é o interessado na contratação do Roger Guedes e está admitindo assumir 100% dos custos do Roger. A operação giraria na casa dos 10 milhões de euros, que equivalem ao valor da compra junto ao Al Rayyan. Faltaria outra parte importante em relação aos salários, por lá ele ganha 5 milhões de reais por mês. Roger Guedes já teria sinalizado com a possibilidade de baixar esses vencimentos para algo na casa dos 2 milhões e meio de reais. É uma negociação que existe nesse momento e o Marcelo Marques topa assumir 100% de todos os custos. Por falar no Grêmio, o Balbuena está contratado, zagueiro de 33 anos de idade, que chega sem custos, estava livre no mercado, contrato de 2 temporadas. Mano Menezes ainda chegou a ser perguntado se prefere o IR Mina ou o Balbuena. O dono da Marquespan estava disposto a ajudar na contratação do Mina. O Mano preferiu a contratação do Balbuena, que já está, inclusive, em Porto Alegre. Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por um ponta. A grande necessidade indicada por Dorival Júnior tem mais um alvo. Vitor Sá, 31 anos de idade, ponta esquerda, com passagem pelo Botafogo, pertence ao Krasnodar. O nome dele já havia sido sugerido ao Corinthians há algum tempo atrás, mas diante da dificuldade em fechar com as primeiras opções no mercado, Corinthians conversa com o Krasnodar e com o Vitor Sá. Dá para dizer que a parte mais fácil dessa negociação é convencer o brasileiro a voltar para o nosso país. Ele entende que seria uma boa atuar como protagonista no Corinthians. Agora o Timão tenta chegar a um acordo com o Krasnodar, onde o Vitor Sá é titular absoluto, temporada passada de 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, valor de mercado dele segundo o Transfer Market de 3 milhões de euros. Não sei se o Corinthians pagaria tanto dinheiro por um atleta com mais de 30 anos de idade. As negociações estão em fase inicial. Para completar a respeito do Corinthians, o Timão quitou nesta quarta-feira a primeira parcela dos prêmios atrasados, pela classificação para a Libertadores desse ano e pelo título do Campeonato Paulista. A dívida total era de 12 milhões de reais e o Corinthians prometeu fazer essa quitação em 3 parcelas. Não estou incluindo a grana que o Corinthians deve a Memphis Depay.
São mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais e o Memphis já notificou o Corinthians extrajudicialmente em 2 momentos. Quero falar agora sobre Fabinho Soldado, informação importante e exclusiva. O diretor executivo de futebol do Timão, que mandava prender e soltar na era Augusto Melo, perdeu todo esse moral e está com um filme queimado, por uma série de motivos. O principal deles, a irritação da atual diretoria, que substituiu o Augusto Melo por conta de um contrato que custa até 6 milhões de reais por mês ao Corinthians com o Memphis Depay. Quando os dirigentes alvinegros tomaram conhecimento de todas as cláusulas e benefícios que o holandês tem, eles se perguntaram, mas como alguém pôde deixar que o Corinthians assinasse esse contrato? E o Fabinho Soldado teve papel importante durante toda a negociação com o Memphis. A partir daí o Fabinho já começou a ter seu filme queimado, mas não parou por aí. Os dirigentes da atual administração também levantaram uma série de outros reforços contratados pelo Fabinho que deixaram péssima impressão. Alex Santana, Charles, Pedro Raul, entre outros. Até reforços que vingaram na era Fabinho Soldado, depois descobriu-se que nem tiveram tanta participação dele. Um exemplo é o Carrilho, que arrebenta com a camisa do Corinthians, ou pelo menos arrebentou na temporada passada, mas foi uma indicação do Ramon Dias. O grande trunfo, o grande mérito do Fabinho Soldado como executivo de futebol foi a contratação do Hugo Souza. Todas as outras têm alguma discussão. Só para completar, o Fabinho também perdeu moral com a diretoria pela constatação de que ele não consegue dominar o vestiário e os atletas como se imaginava. Casos de indisciplina, como a ausência do Memphis num treino e seguidas saídas e baladas de jogadores acabaram pesando contra o Fabinho. Não estou para dizer que eles correm o risco de demissão, mas dentro da atual administração há a avaliação de que o trabalho dele é só comum, bem distante de um trabalho perfeito ou ótimo como muita gente tem tentado deixar no ar. Só para completar, queria contar também que Matheus Bidu avançou para a renovação do contrato, o vínculo do lateral esquerdo se encerra no fim desse ano e será prorrogado, registrar ainda pichações contra Memphis Depay. Essas pichações aconteceram no Parque São Jorge e, entre outras coisas, a gente pôde ler fora Depay, salário em dia, futebol atrasado. Depay de ídolo você não tem nada, craque Neto 90, 91 e 97, nosso ídolo eterno. Nicola, Duílio e Andrés levaram muito a sério Lucha, quando ele falou para entrar em campo com a P virada para a lua. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse assunto, outro tema importante que o Luiz Fernando me ajuda a lembrar. O André Sanches corre enorme risco de ser expulso do Corinthians, tudo porque ele usou o cartão corporativo para pagamentos de coisas pessoais enquanto presidente do clube. No Réveillon em Pipa, no outro Réveillon, enfim, custos de mais ou menos 17 mil reais, ele garante que já devolveu o dinheiro com juros e correção monetária. O caso do Duílio me parece mais grave. O GE teve acesso a um extrato de mais ou menos 40 dias, de um período em que o Duílio era presidente, em que o Duílio gastou mais de 80 mil reais, e com coisas esdrúxulas, como, por exemplo, cerveja, flores, como é que eu vou me referir a isso? Tadala, que serve para disfunção erétil, comprou 2 barbeadores que custaram 3 mil reais, gastou 32 mil reais em notas, num estabelecimento comercial, que seria um restaurante, que nunca houve um restaurante naquele endereço, enfim, caso bastante grave. O Duílio está tentando sair pela tangente, dizendo que desconfia do modus operandi, lembra de furtos de extratos que sumiram do Corinthians, enfim, um verdadeiro caos, e o Corinthians sendo bastante mal administrado. Augusto Melo e ex-dirigentes se tornam réus em caso da Vaidbet. Justiça acata a denúncia do MP e Augusto vira réu. Informação importante, hein? 19 horas e 49 minutos dessa terça-feira, foi matéria publicada pelo UOL, só para recapitular, né? Primeiro foi a Polícia Civil quem indiciou o Augusto e 3 companheiros dele por 3 crimes: formação de quadrilha, associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Depois o Ministério Público acatou a recomendação e mandou a história adiante para a Justiça. E agora o UOL afirma que Augusto Melo e ex-dirigentes se tornam réus em caso da Vaidbet. Augusto Melo, presidente afastado, e ex-dirigentes do Corinthians viraram réus no caso da Vaidbet. A juíza Márcia Mayumi, da 2ª Vara de Crimes Tributários, aceitou a denúncia do Ministério Público contra os 6 acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Os envolvidos foram denunciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou a citação dos réus para apresentar defesa. O processo segue sob sigilo por envolver dados bancários e fiscais. Quem são os acusados? Augusto Melo, presidente. Marcelo Mariano,
diretor administrativo. Sérgio Moura, diretor de marketing. Alex Cassundé, dono da empresa que seria a intermediária. Vitor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge, apontados como operadores financeiros do esquema, tá bom? Então agora o Augusto virou réu e vai ser julgado num tribunal, correndo o risco de ser preso. Beleza? O João Pedro Bastos, Corinthians vai contratar alguém nessa janela? Sim. A promessa feita ao Dorival era de 4 reforços. Um ponta, um meio atacante para o lugar do Coronado, um zagueiro, e o Dorival quer muito um zagueiro, e também um lateral direito. Família, então é isso aí, ficamos com aquele giro de notícias do Coringão, notícias importantes para você ficar por dentro de todas as atualizações do Corinthians. Já sabe onde é, né? Aqui neste canal do Coringão. Então, se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, jamais, de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Se puder, pode nos ajudar sendo um patrocinador desse canal, se tornando membro. Aí tem planos baratíssimos para você estar nos apoiando, nos ajudando a manter mais ainda a gente ligado aqui neste canal, trazendo vídeos diários para você. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo. Fui!